né, de uma militância ecológica, a minha pintura não ia ganhar uma dimensão poética, como eu gostaria. Eu queria algo mais atemporal, algo que se elevasse apenas a uma crítica, né? Então, é claro, eu busquei um lado até mais humorado, mais lúdico, mais irônico para tratar desse assunto, né? Que vai trazer, então, um elemento que vai surgir daqui a pouco aqui, que eu vou mostrar. Então, eu começava a fazer essas aquarelas sobre paisagens imaginárias, a junção, né, como que uma cidade ela é formada por camadas de estilos, camadas históricas, né? E comecei a estudar com muita força aquarela. Então, assim, são aquarelas grandes, são papéis de 60 por 80 centímetros. Né? Aí, em 2008, eu fiz uma exposição muito bonita em Ouro Preto, na Casa dos Contos, uma individual com várias dessas aquarelas grandes. Foi muito bom. Então, eu tinha influências, né? Eu gostava tanto da arquitetura clássica, mas eu gostava muito de arquitetos como Aldo Rossi, na Itália, pós-modernos. Então, isso acabou se refletindo no trabalho. E aí vem essa série, né? Um pouquinho depois, As Montanhas Cortadas. Então, eu começava a investigar essa coisa, né? Porque eu achava assim, muito essas contradições. Mas eu, ao mesmo tempo, entendendo a história de Minas Gerais, que elas vêm com a mineração, as nossas cidades dependem, né, aqui na nossa região, do minério. E aí, como é que fica essa questão? Como é que fica a ecologia? Como é que vai? Tem formas de se fazer sem tanta destruição? Não tem? É impossível? Né? Então, quer dizer, todas essas perguntas eu fiz lá atrás. Né? Até hoje, né, me pergunto. Então, eu queria tratar desse assunto sem trazer um ataque a tudo que é feito. Porque, senão, né, eu ficaria até uma forma infantilizada de debater um assunto tão complexo. Né? Então, As Montanhas Cortadas, elas vêm com um tom de ironia, com um tom poético sobre os cortes nas montanhas, porque a nossa arquitetura, nos anos 80, 90, a arquitetura mineira começou a crescer muito na estrutura metálica. E eu achava muito contraditório. Uma vez teve um arquiteto que, né, meio querendo discutir comigo, porque as mineradoras estão acabando com tudo, tal, e ele era um arquiteto de arquitetura de estrutura metálica. Então é muito bonitinho, né? Andar de carro, ter o seu Jeep, construir com estrutura metálica e na hora né, como se diz, paga de virtuoso. Né? Falei, não é assim, as coisas são mais complexas. Né? Então, assim, as nossas cidades, elas enfrentam, né, esse dilema. Elas dependem da mineração royalties, né? Às vezes cidades inteiras dependem da sua economia, das mineradoras, e não tem uma diversificação econômica. Então, tudo isso eu começava a pensar, tentava, né, a discutir, não, mas não tem como é que essas pessoas vão sobreviver, como é que o território mineiro foi formado, né, desde o ouro, né, e por aí vai. Então, quer dizer, talvez o grande problema seria a falta de diversificação econômica, mais indústrias para, né, quando o minério acabar, né, qual que é o futuro dessas cidades. Então, acho que é tudo isso que essa série discute. Né? Então, quer dizer, a paisagem mineira está sendo transformada, porque a história da paisagem é uma história cultural, é a paisagem cultural. As paisagens são transformadas. Então, se há 100 anos atrás tinha uma montanha ali, hoje não tem mais. Ela foi consumida. Né? Então, eu não quero trazer isso de uma forma militante, raivosa. Eu quero mostrar isso de uma forma poética, mais aberta a essa reflexão, né? E não ser um ativista da coisa. Então, às vezes, algumas pessoas me acusam de não ser ativista, que eu deveria ser ativista, me juntar a alguma causa, né? E eu sempre recuso isso, né? Porque eu não percebo dessa forma. Então, As Montanhas Cortadas,
percebam que eu vou fazendo cortes bem artísticos, digamos assim, nessas montanhas. São irônicos. Né? É uma denúncia, mas não é uma denúncia ativista. Acho que a poesia está justamente aí nas entrelinhas. Quando você vê boas obras de literatura, bons artistas, você vê que os artistas eles deixam as coisas nas entrelinhas. Eles não costumam ir direto no ponto. Né? Senão vira uma espécie de propaganda. Né? Eu acho que a coisa fica no ar. Eu deixo no ar tudo isso. Então eu falava muito do potencial das formas. Né? Por exemplo, você tira o minério, para onde que ele vai? Vai para construir outras coisas. Então ele vai transformar a paisagem. Os novos prédios, os prédios de Belo Horizonte foram construídos com recursos. Né? Concreto, cimento, tudo retirado. Né? Isso é uma exploração, é inerente ao ser humano. Agora, cabe a nós entendermos melhor a forma de preservação do meio ambiente. É uma contradição. É do homem isso. Não é uma coisa que eu vou resolver. Eu sou um artista. Eu pinto a minha paisagem imaginária com essas contradições. Né? As serras que são comidas, as serras que são transformadas. Né? É muito cômodo, né? Nesse mesmo contexto, né? Outras pessoas, é muito cômodo. Né? Uma vez um parente estava revoltado porque estavam fazendo um condomínio fechado na área de mata, aqui na região de Nova Lima, abrindo um novo loteamento. Mas o bonitão mora num outro condomínio. Quer dizer, ele pode. Então nós vivemos nessas hipocrisias, dessas contradições. Então, quer dizer, o minério vai vir de onde? Ele vai vir de algum lugar. Seja do nosso quintal, seja do quintal de outras pessoas, de outros países ou de outras regiões. Então, esse é um dilema do Estado de Minas Gerais. Diversificar a sua economia. Né? Fazer como que eu não sou da área de mineração, né? Eu não tenho soluções para isso, né? Tem o problema gravíssimo das águas, tudo está embutido aqui e eu sei de tudo isso, né? Mas eu só digo assim, eu não levanto bandeiras assim facilmente, né? Então eu acabo trazendo essa visão da paisagem de Minas Gerais, digamos assim, atualizada, né? Então, uma série que foi chamada de algumas exposições que eu fiz, chamava Nova Configuração da Paisagem. Por quê? Porque a paisagem de Minas não é mais aquela paisagem bucólica, do carrinho de boi, né, das montanhas intocadas, né, daquele mar, né, de serras. A paisagem que eu vejo é essa paisagem cortada, destruída, maltratada, né? E agora, né, de uns tempos para cá, mais agravadas pela quantidade de mortes, né, das barragens, tudo vai. Então isso não é uma dessensibilidade minha, mas é por quê? Porque eu olho para a obra de arte como algo que não pode ser datado, não pode ser uma militância explícita a uma causa ali direta que é justa, né? Então eu quero trazer justamente a entrelinha, trazer o lado mais poético, que ao mesmo tempo que aquilo é destruído, aquilo está sendo construído, a paisagem está sendo alterada em outro ponto, seja através de novas arquiteturas, novas cidades, novos loteamentos, né? Então eu fui fazendo vários estudos, né, de montanhas. Isso aqui foi uma oficina que eu fiz com o Rubem Grillo, que é um grande xilogravurista brasileiro. Então as montanhas cortadas viraram também um ícone meu aí, né? Estudos de aquarela foram me levando aí a outras composições imaginárias desse tom exagerado mesmo, um tom irônico, alegre, exagerado, que é aberto a possibilidades de leitura, não é? Como que a paisagem ela vai, quer dizer, para uma montanha, a montanha ela é cortada, mas um edifício ele surge, não é?
Essa foi a capa de um catálogo que eu fiz na Valorec, né? Então, aqui dá para ver uma síntese maior. Esse quadro tem 1,80, um quadro, inclusive foi vendido para a Valorec. Os diretores da mineração ficaram loucos, né, com essas pinturas. Os geólogos gostam, eu escutei isso, né, tem muito geólogo que gosta das minhas pinturas, né. Então, assim, é uma investigação da paisagem atual. Então eu trago um pouco do Guinhar aqui, é evidente, mas não é mais a paisagem do Guinhar. A paisagem do Guinhar não está destruída, a nossa está, né? Quer dizer, mas é do dia para a noite? Vai ter que parar a mineração? Não, não é assim, né? A gente sabe disso. A mineração vai continuar existindo, queira eu ou não. Então nós temos problemas graves, é uma discussão muito séria, que não pode ser tratada, né, de forma infantil. Então eu fui fazendo várias, né, técnicas, aquarela, pintura a óleo, cidades imaginárias, esses delírios arquitetônicos, né? Aqui é Tabirito. Então, por exemplo, eu imaginava eu descendo aquela estrada de Tabirito, né? E o que estava ali atrás, né, que eu não conseguia ver, que eu não podia entrar. Áreas privadas das minerações. Não, uma paisagem que está ali sendo comida, né, que está sendo transformada. Essa era Minas Gerais. Agora, eu também, se eu for pintar a paisagem que eu vejo, Ouro Preto está ali, vou pintar Ouro Preto, eu não vou conseguir o mesmo impacto. Esse impacto eu só vou conseguir fazendo paisagem imaginária. É igual um escritor de romance, de ficção. Ele está falando de um drama contemporâneo, mas ele não pode falar que é o fulano de tal, é o fulano, não. Ele cria personagens. Ele cria, né, uma novela, mas aquilo é o quê? É aquilo que o Aristóteles fala, né? É a verossimilhança. Então a verossimilhança, ela é uma estrutura da poética. Isso foi dado pelos gregos. A verossimilhança, ela é a base da minha pintura. Se eu começar a pintar São João del Rei, pintar Tiradentes, a minha pintura, acredito que da minha forma de concepção, fica mais enfadonha. Ficaria trivial. Não é? Mas com a paisagem imaginária, aí não, aí eu acredito que eu alcanço a ideia né, de cutucar o dedo, pôr o dedo na ferida, não só criticar, mas também falar das virtudes, falar da beleza da nossa paisagem, da potência de tudo, né? Dos cuidados que a gente precisa observar para que, né, de fato, a coisa não piore cada vez mais, mas também a forma de deixar isso claro, que se eu for trabalhar com a realidade, eu não alcanço a mensagem que eu desejo, a poética que eu necessito. Então, por isso que esse expressionismo, a deformação, ela é necessária. Aqui, por exemplo, a caraça. Ó. Mas é o caraça? Não é o caraça. Não é uma foto da Serra do Caraça, mas é baseado na região do Caraça. Olhe para Catas Altas. Você já tem um lado da montanha ali, né? Aquele caminho de Mariana para Catas Altas, uma região histórica de mineração, né? Principalmente ali do Congo Soco, né? Toda aquela região ali do 1820 para frente, quando começaram as primeiras minerações, né? Então, é muito mais sobre a transformação da paisagem do que eu entrar em um campo que é muito difícil, né, de discutir, que é justamente o manejo de estudo, né, da economia, do minério. Né? Todos os países atravessam isso. Isso é natural. Ao mesmo tempo que a preservação tem que ser feita. Né? Aí, em torno de 2009, por ali, mas em torno de 2010, 2011, eu comecei atraído por essa questão de preservação patrimonial,
eu comecei, até mesmo dando aula, né, eu trazia esses assuntos, li um pouco sobre o Aníbal Matos, né, que foi membro dessa casa, um dos patronos, né, e o seu trabalho em Lagoa Santa, né, do homem pré-histórico, Peter Lund, por aí vai. E resolvi fazer essa série Paleopaisagens, que é sobre a fragilidade do karst mineiro. Então eu desenvolvi uma paleta específica de cores para isso. Então eu fiz essa série Paleopaisagens também, que eu faço até hoje, né? Então tem épocas que eu paro, fico trabalhando com uma. Aí eu volto, vou fazer uma paleopaisagem, volto a fazer. Então são cenas também imaginárias que tratam dos aspectos geológicos da região. As dolinas, as lapas, né? Então as áreas onde tem uma importância cultural da paisagem cultural de Minas Gerais. A série Diamantinense. Essa série Diamantinense, ela surgiu numa viagem que eu fiz de carro, passando ali pela Serra do Cipó, onde tem um Juquinha, né? Vai para Conceição do Mato Dentro, e de carro vai até o Cerro, passa por Milho Verde e chega em Diamantina. Aí eu comecei a desenvolver. Curralinho, né? Tem uma das paisagens mais bonitas de Minas Gerais, é em Curralinho. A parte... Curralinho, você vê o Pico do Itambé. É uma das paisagens mineiras mais bonitas para mim, é aquela ali. Então eu pintei vários quadros, né, sobre isso, né? Então, aqueles afloramentos, né? E dentro da paisagem cultural, com um forte, né, vínculo aí da história da arte, comecei a pesquisar também os sacromontes, né? Os sacromontes que eu já fiz uma palestra aqui. Os sacromontes, eles são o quê? Eles são montes sagrados, né, que tem aquela tradição que vem desde da impossibilidade dos cristãos na Idade Média visitarem a Terra Santa. Então os passos da Paixão de Cristo são refeitos, né, são sacralizados em alguma estrutura numa colina, né, algo que provoque a penitência, a caminhada. Então as cenas da Paixão são distribuídas nas capelas. Num momento, né, de invasão islâmica na Península Ibérica, um pouco depois, então depois do surgimento das Cruzadas, 1095. Isso vai aflorar no período barroco, né, já na Idade Média, mas no período barroco, na Itália, vai para Portugal, Braga, né, por aí vai. E chega em Congonhas, né, que é o nosso sacromonte mais importante. Então eu criei esses sacromontes como também uma forma de investigar as heranças lusitanas no Brasil, a herança cultural, que eu acho que é muito desprezada, né? Existiu, acho que desde da República, né? Um ranço contra a cultura portuguesa, uma coisa que foi acontecendo até um pouco depois da independência. Mas o brasileiro, enfim, estuda muito pouco Portugal, a maravilha, as heranças que nós tivemos, né? As alegrias, as tristezas, tudo isso faz parte da história humana. Então essa série Sacromontes traz muito isso, também ligada a transformações da paisagem. Então é uma série que fala de paisagem cultural, né? Como que a boa arquitetura comungada com a topografia, com a paisagem, ela também deve ser muito explorada. Hoje em dia nós vivemos, acho que, uma crise muito forte em relação à beleza arquitetônica. Nossas cidades são muito feias, não são projetadas para longo prazo, tudo é descartável, né? Olha as nossas cidades do interior, como que elas estão feias, né? Então, quer dizer, um pouco da arquitetura tradicional não faria mal, né? Então eu começo a falar de uma série de coisas, uma série de elementos, que quando nós observamos as cidades antigas, não estou propondo aqui revitalizar estilos do passado, nem nada disso, mas quando a gente observa as experiências das cidades tradicionais, as cidades são vivas, né? Você vai nas cidades italianas, portuguesas, as pessoas estão na rua, elas andam a pé, né? E as cidades modernas, contemporâneas, as pessoas nos carros,
não saem mais para fazer compra, vai no shopping, volta de carro, né? Quer dizer, uma vida muito estranha. Tanto que está tendo movimentos hoje ligados à arquitetura tradicional, à ideia da fachada ativa, né? De começar de ter retorno ao centro da cidade, de revitalizar os centros, trazer mais segurança, né? Os retrofits, aproveitar a infraestrutura que já existe das cidades, dos centros, né? Enquanto que as pessoas ficam buscando condomínios fechados cada vez mais longe dos centros e dependendo mais de carro, se aquartelando, né? Com arames farpados e cercas elétricas, sendo que a boa arquitetura é isso, né? Comércio embaixo, as pessoas moram em cima. Isso é uma boa prática urbanística que está sendo valorizada desde a queda do modernismo, né? Na teoria da arquitetura, é o novo urbanismo, né? Discute muito isso. Essas revitalizações dos centros urbanos, que é o que é uma falência. Cidades como Brasília, né? Já na época já eram desacreditadas, mas mesmo assim Brasília foi construída. Uma cidade que não é feita para as pessoas. Não é uma cidade que foi feita para os carros. Então essa utopia modernista, ela ruiu, e hoje se discute outros formatos de cidade que se ligam muito mais às cidades antigas, né? Inclusive com influências até medievais, né? Da convivência na rua, né? Então, essa série Tradição, acho que ela fala, essa série, né, aqui, ó, essa aqui é uma aquarela de Sacromonte, mas eu acho que fala muito da experiência, da boa arquitetura, do andar a pé, de um aproveitamento inteligente da topografia, e construção de cultura, quer dizer, uma arquitetura perene, que vai durar séculos e será preservada. A má arquitetura não é preservada, ela é descartável, né? O que é belo não se preserva, né? Por exemplo, um belo edifício, ele não é demolido, ele muda de função. O Palácio da Liberdade é um belo edifício, ele pode não ser sede de governo, pode virar um museu, pode voltar a ser governo. O CCBB é um belo edifício, se ele não atende mais à Secretaria de Governo, ele vira um museu, um centro cultural, mas não se demole o edifício. Por quê? Porque ele é belo. E hoje nós temos o quê? Uma arquitetura muito descartável, né? Então acho que esse aqui foi o último. Deixa eu ver. Ah, não. O que é que deu isso aqui? Ah, tá. Aí tem umas séries mais recentes, né, um pouco com cores mais gráficas, uma paleta de cores reduzidas. Essa é a série, chama Tradição. Aqui é a casa do Scliar, lembra? Lá em Ouro Preto, no meio da matinha lá, né? Nas lajes lá, casa do ateliê de Carlos Scliar. Também são paisagens imaginárias, que são muito ligadas à arquitetura tradicional, né? Que são arquiteturas que podem ser contemporâneas, não copiando os estilos do passado propriamente, mas usando soluções consagradas, né? Por exemplo, evitar ar-condicionado. A arquitetura consegue resolver vários problemas de conforto, simplesmente com materiais, com desenho, com arquitetura, conhecimentos tradicionais. Né? Se nós insistirmos em casas de vidro e concreto, laje plana, o ar-condicionado vai dominar. Mas existem outras formas tradicionais que são belas, que são bonitas também, e que aproveitam muito melhor, né, tudo isso. Então, uma série de ideias, né, uma série de ideias que vão sendo discutidas aqui dentro da série Tradição, que se liga também à paisagem mineira, né? E acho que esse é o último, né? Esse é o último slide. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco da minha trajetória, né? Aqui em cima tem o meu site, eu tenho 2 sites, tá? O site Estúdio Albuquerque, que é o site mais de cursos, né, de história da arte, e vai ter um link para o Arte Albuquerque, que é o meu portfólio artístico. No Estúdio Albuquerque, nesse daqui, nesse link aqui. Então eu agradeço a presença de todos e fico à disposição.
Se alguém quiser Muito uma bem. pergunta. Um instantinho. Bom, primeiramente desejamos cumprimentar o Marcelo, quer dizer, pela brilhante exposição que ele fez da arte que ele adotou e o ponto de vista, quer dizer, um tanto quanto, vamos dizer assim, desenvolvido, né? E acredito bem pé no chão, que é isso mesmo, quer dizer, a vida, né? Nós temos que dançar de acordo com a música e temos que verificar quais são as nossas necessidades para prover essas necessidades com algo que nos eleve, né? que não destrua, como às vezes atividades, não só a mineração, eu sou o minerador, né? E quero dizer o seguinte, no meu ponto de vista, a mineração, né, aqui, quer dizer, o nosso querido Domingos aqui vai me contestar, lá hein? Pelo Congosto, mas a atividade de mineração, ela é uma atividade bem localizada. Ela é localizada, o estrago dela é grande, mas é localizada e ela é facilmente, não é difícil, refazer. Né? Refazer a paisagem, os objetivos, etc., daquilo que, quer dizer, aquela região, vamos dizer assim, pode proporcionar. E a mineração, geralmente, ela ocorre em terras que são, quer dizer, apropriadas para a mineração. Quer dizer, não adianta você querer fazer agricultura, por exemplo, numa região como aqui eu já atuei, lá na região de Ouro Preto. Quer dizer, você não tem, quer dizer, lá quando você tem que refazer uma vegetação, é a maior dificuldade. Não existe substrato que possa, quer dizer, nutrir uma planta. Então, é realmente difícil. Então, lá, quer dizer, pode e deve-se fazer a mineração, desde que, logicamente, haja o minério, né? E aí vai, quer dizer, cada lugar deve ter a sua aplicação, quer dizer, ir procurando, quer dizer, a melhor forma possível, quer dizer, menos destrutiva e que mais possa conscientemente melhorar a vida humana, que não está muito fácil, né? Bom, um instante, por favor. Então, e o Instituto agradece, quer dizer, o convite que foi aceito pelo Marcelo, e nós teremos mais outras boas oportunidades de ouvir tanto o Marcelo quanto outros que quer dizer, se propõem a falar aqui nessa nossa reunião informal. Então, nós abrimos aí os debates, né? Perfeito, ok. Com o primeiro, Marcelo. Marcelo, depois o doutor Edmundo. Parabéns, meu xará, Marcelo. Eu me sinto orgulhoso de você estar aqui no Instituto com tanto talento, com tanta capacidade e com tanta arte. E eu vou declarar, você é um poeta. Um poeta através da pintura. Essa é a minha primeira consideração. A segunda consideração é uma curiosidade. Eu não sou da área, mas eu queria saber. A gente sempre pensa, quando fala em pintura, de Renoir, Monet, né? Que foi aí a revolução das cores, das luzes. Eles eram mais criacionistas, naturalistas. Como é que você deles aí? E essa é a primeira consideração. A segunda, eu vi que você tem um estilo próprio, com a sua poesia, com a sua mensagem, toda a gravura que você projetou aí, eu vi mensagem subliminar aí atrás. E aí eu queria saber se tem um nome para o seu estilo, porque né? Essa é a primeira pergunta. Depois eu tenho uma de mineração, que eu também fui do ramo, tá? Eu tenho uma outra sugestão. Bom, Renoir,
Se nós pegarmos os impressionistas, né, que eu não tenho imagem aqui, vamos lá. Os impressionistas, eles... Deixa eu voltar lá naquelas ali, só para a gente ilustrar, lá no início. Os impressionistas, aqui são né, pós-impressionistas. Os impressionistas, eles são pintores mais naturalistas. Naturalista seria o termo mais correto. Quando a gente fala realismo em pintura, o realismo ele está muito ligado à crítica social, aos movimentos socialistas do século XIX. Então, por exemplo, Gustave Courbet. Ele é o grande nome do realismo, que seria o equivalente ao naturalismo na literatura. Essa de Queiroz, por exemplo. Fazendo denúncias da época, né? Denúncias sociais, críticas. Né? Então, o realismo ele tem uma conotação, dentro dos estilos artísticos, das épocas artísticas, né? Ele está ligado a essas pautas mais militantes. Muito, muito relacionado com aqueles contextos da França, das revoluções do século XIX. Agora, quando a gente fala naturalismo, um pintor naturalista é aquele que ele pinta o que ele vê. Né? A paisagem está ali, eu pinto a paisagem conforme a paisagem, né? Descritiva. Geralmente acompanhada com uma boa técnica, uma técnica bem apurada, um talento para aquele tipo de técnica. Né? Então você faz quase que uma reprodução fotográfica à mão. Né? Então isso seria o naturalismo. Então o impressionismo ele tá rompendo com uma visão bucólica do romantismo, que é a escola de Barbizon, né? Que ainda tem uma visão muito idílica do homem do campo. Ele vê o homem do campo como um ser puro, uma visão do romantismo. Né? A cidade é o lugar dos vícios, o campo é o lugar das virtudes. Né? Mesmo tendo pobreza, mesmo tendo humildade, é mais honesto. É uma visão do romantismo. O impressionismo ele já tem um impulso para o naturalismo, mesmo usando uma técnica de pintura que explode as cores. Porque o impressionismo ele está muito ligado a teorias científicas de formação da cor. Então, contraste simultâneo. Oi? Perdão, eu não... doutor nome. Tá, tudo bem. Então, o impressionismo ele é um movimento artístico que ele tem um cientificismo. Ele tenta trazer as teorias da composição da luz, cores primárias, cores secundárias, cor complementar, contraste simultâneo, para dentro do universo artístico, através da paisagem. Então a paisagem muitas vezes é a desculpa para se explorar a cor. É um assunto complexo. Quando chega essa geração aqui, eles já procuram negar o caráter naturalista da pintura para um caráter mais subjetivo. Aí é a emoção do artista. O seu estilo, qual seria o nome que você daria? Não tem nome. Não tem, né? Mas é muito seu. É o marcelismo. Mas é muito seu, né? Parabéns. Não tem. Parabéns. Eu falo que eu sou um pintor de vertente expressionista. De vertente. Mas eu não sou um expressionista. Porque o expressionismo é um outro movimento. É um outro movimento. Da primeira década. Mas é muito interessante. Agora, a segunda pergunta é mais uma consideração, não é nem pergunta. Eu sou da área siderúrgica, mas atuei indiretamente na mineração. E eu vi assim, fiquei impressionado com as suas montanhas de corte, e eu fiquei pensando, nós estamos com esses problemas aí passados de mineração, desses diques, né, desses depósitos a montante, as barragens a montante, que são aquosas, que vai pôr no rejeito sobre rejeito, é o mais barato, etc. A gente entende a parte econômica. Mas a jusante, que seria fora vamos dizer assim, o contrário do montante, seria a jusante, seria fora, os rejeitos são colocados fora. Então pensei que podia fazer duas fotografias, uma montante, outra jusante, e pôr a jusante com material sólido. Você ia vender uma mensagem para essa turma aí,
uma mensagem até econômica, quer dizer, econômica nem tanto, mas uma de segurança social, porque você retratou muito bem, ali sempre as cidades, as aldeias, as casas sempre em volta, é a nossa realidade de Minas Gerais. Então, por exemplo, se você pinta uma barragem a montante, do jeito que ela é, aí você se inspira, cria, com as cidades em volta, não é? Mas depois você cria outra do lado, a jusante, né? Onde o rejeito é sólido, onde é colocado o rejeito fora da montante, quer dizer, então você ia vender até uma, desculpa aqui, doutor, até uma ideia para engenharia, para, quer dizer, a arte, mostrando a arte dentro da engenharia, solucionando o problema de risco social que nós estamos aí pagando até hoje, além do dano ecológico. O dano ecológico é incomensurável, é impagável, tá certo? Né, o negócio da Vale aí, Brumadinho, Mariana, é impagável. Então, aí eu pensei ali, quando você pôs aquela montanha cortada, eu imaginei uma montante, outra jusante, eu falei, puxa vida, vai vender o peixe. Mas é só uma colocação, talvez, não sei se eu tenho base ou não para poder pôr isso em pintura, mas seria muito interessante, porque eu vi que você é crítico. Então, é uma crítica, né? É uma crítica de você pôr a mineração retratando a montante e a jusante e criticando, quer dizer, deixando, como você bem falou, que o telespectador, não, como é que é? Não é telespectador, é o visitante, né? Ele possa deduzir e chegar às suas próprias conclusões, aquilo que daria mais segurança, pode garantir o poder econômico, mas garantir também um lado social do meio ambiente. Se tu permite, Biac, só um minutinho, por favor, tá? Porque seria sua vez. Ô, Marcelo, parabéns, eu achei excelente. Obrigado. Gostei do seu grito de mostrar, né, a montanha destruída. E também achei muito interessante que a montanha está destruída, mas a cidade está perfeita. A água está limpa. Você entendeu? Na foto que você mostrou. Depois a água até azul. Exatamente. Então, quer dizer, ali é um contraditório, né? Porque quando você tem a destruição da montanha, A água nunca seria azul. E também o ar é altamente poluído, como é em Congonhas. Hoje o problema respiratório em Congonhas é muito grande. A água para extração para a cidade de Congonhas, ela advém lá da mineração da CSN. Eu sempre digo que a vila ficava a 1.500 metros acima do nível do mar. Hoje ela está a 1.500 metros abaixo do nível do mar. E para extrair a água, sabe o que fazem? Coloca a bomba e pega abaixo, né, do lençol freático. Então, quer dizer, porque ela não consegue mais por inércia. Ela tem que subir a montanha e descer. Mas eu achei legal que você deu um grito da sua forma. Se fosse comigo, eu colocaria diferente, é claro. Deu vida. Deu vida. Você falou que tudo é possível. Eu entendi dessa forma. Apesar da destruição, tudo é possível. Você entendeu? E o doutor Wagner, quando falou, eu achei que você iria dizer que grande parte das mineradoras estão exatamente onde são cidades históricas. Então, quer dizer, se você imaginar Ouro Preto, Mariana, Brumadinho, todas elas, né, Diamantina, qualquer uma delas, está sempre próximo de uma cidade histórica. É a história de Minas, como você falou. Só que a gente também está destruindo a nossa história. Aí eu disse para o doutor Antônio Carlos na hora, falei, eu discordo com o Marcelo, porque, da mais que nós somos da Comissão de História de Minas, né, e a gente vê que a história de Minas está acabando. Eu já te disse uma vez, eu estou prolongando muito, mas só para encerrar. Indo daqui de Belo Horizonte para Congonhas, já te falei, já tive uma oportunidade de ir juntos, inclusive. A gente chega no pedágio, a gente paga, e paga para entrar dentro de uma mineradora. A Gerdau está logo ali do lado, tapumes de um lado, do outro, né? O asfalto todo poluído, e aquilo afasta quem? O turista. O turista hoje tem medo, porque o número de acidente é grande. Mas muito obrigado pela oportunidade. Não, Marcelo, parabéns. Excelente. Mas eu acho que aquela pintura, ela fala justamente disso, porque você tem a cidade histórica com a mineração. Então, quer dizer, a realidade da paisagem mineira hoje é essa. É essa, né? Então, o quadrilátero, né, ferrífero, onde tem esse primeiro bolsão aí, né, de história, de Ouro Preto, né, por aí vai, é justamente a área mais afetada.
Então, justamente o cartão postal de Minas, o Barroco, o Ouro Preto, o Aleijadinho, por aí vai, é o cenário da Montanha Cortada. E o que nós vemos muito é o que? A imagem idealizada de uma Minas Gerais, das serras, né? Como uma visão antiga, romântica, não é. Só que, é aquela coisa que eu falei, se eu fosse militante, eu eliminaria a poética. Isso é uma característica. Quando a gente estuda arte de propaganda, pega... Não. O segredo está na poesia. O segredo está na poesia. Porque senão, nós vamos cair numa coisa que a história da arte ensina muito, que é a propaganda. Tem formas de se fazer propaganda, né? Sempre, a arte clássica romana sempre foi uma arte propagandística, né? Mas a gente pode cair no grande engano por exemplo, de um realismo socialista, aos moldes soviéticos. É uma arte de doutrina para um objetivo específico, que é uma arte kit, que é uma arte em que você aperta e não sai nada. A arte ela tem que ter essa entrelinha. Os mestres sempre deixam, né, a gente aprende com os mestres, é isso, as entrelinhas, aquilo que não está dito, mas você entende nas entrelinhas. Então, se eu der um sentido literal e estreito, eu acabo com a poesia. É aquela história, é tanta contradição que a gente vê na paisagem, que se eu for ficar apontando, você é o culpado. O problema é esse, eu vou botar a culpa nas mineradoras? Não é? Vou pôr? Não, posso pôr. Eu tô mostrando aqui, ó. Aí é que tá, a entrelinha tá aí, é nisso, não é? Uma vez me chamaram para participar de um movimento ecológico, me pediram autorização para usar a imagem de minha pintura, eu não deixei. Por quê? Porque atrás daquilo tinha um deputado querendo ganhar, capitalizar com isso, e eu não vou passar minha imagem para esse povo. Ela está acima disso. Eles que arrumem outro. Né? Igual uma vez eu contei essa história. Não foi um arquiteto ou dois, não, foram alguns. Né, que vem dar uma lição de moral, mas você está defendendo as minerações. Eu falei, não estou defendendo mineração. Então o senhor pare de construir com estrutura metálica, venda seu carro. Seu telefone é feito de quê? De bambu? Não é? O chip do seu computador? Porque essas coisas aí não, né? Não, mas aí não. Não, gente, o mundo é assim, o mundo é contraditório. Agora, tem que ter uma responsabilidade, não é a minha área, eu não sou da mineração. As normas de segurança, vai destruir, como que vai destruir, como é que... Né? Agora, eu acho que o grande problema nosso é a falta de diversificação econômica, que vai trazer futuro graves problemas para as nossas cidades, porque nós não temos uma indústria para dar autonomia, né, para dar mais possibilidades de emprego. Hoje você tem cidades inteiras que dependem da mineração, seja no salário, seja nos royalties. Agora, eu vou ficar discutindo isso da minha pintura? Não vou. Né? A minha pintura, ela flutua num outro universo. Né? É o universo da arte. Pois não, doutor Edmundo, quer complementar? Doutor? Senhor? Claro. O microfone está ligado, Elvis? Quando você sobrevoa Minas Gerais, é muito interessante, se você estiver junto à janela do helicóptero ou avião, em uma observação mais atenta e não romântica ou ecológica, ecochato, você vai observar que as minerações são ínfimas. São nada dentro do território de Minas Gerais. E a grande destruição do Estado está na mão dos pequenos fazendeiros, que foram cortando as matas para colocar o seu gado, etc. Agora, por que o ataque é feito em cima da mineração, através das chamadas ONGs ecológicas? Porque a mineração ela consegue oferir um dinheiro
nós tivemos o rompimento dessas barragens foi porque a política atuou em cima da área da engenharia e permitiu que uma solução de barragens a montante fosse a solução. Nós não sabemos separar as coisas. E que isso é muito grave. Agora, sem a mineração, Minas Gerais ficaria na 13ª posição da economia brasileira. Nós saímos do 3º lugar para o 13º lugar. Então é grave. É. Não existe um plano do que fazer com relação a Minas Gerais em termos de economia. Então, minha posição sobre essa ponderação é essa. Agora, pelo que um conhecido meu me revelou, e eu pude constatar através das suas produções, é que você faça arte por um motivo muito simples, segundo esse meu amigo. Se eu consigo fazer, não é arte. Só isso. É justamente o domínio da arte é esse. Eu não estou trazendo solução, né? Eu estou comentando elementos visuais, criando, né, narrativas formais. Se eu conseguisse fazer, não era arte. Não, e justamente, né, como se vê na história de Minas Gerais, a vocação mineradora, ela é fundadora do Estado. Não é? Não tem como, isso não depende do eu quero ou não quero. Isso é um dado da realidade. Eu não luto contra a realidade, isso é um dado da realidade. Mas Minas com certeza, é muito mais do que isso. Tem outras séries que eu quero desenvolver, por exemplo, a Diamantinense, as paisagens dos sertões, outras formas de topografia, de biomas, né? Então, a paisagem mineira não se encerra apenas nas minerações. É porque essa aqui eu trouxe isso, né, como um dos carros-chefes, né? Mas a paisagem vai muito além disso, né? Porque aqui é um dado contrastante, aqui eu trabalho com contrastes, né? Mas é muito mais do que isso, né? Com certeza. Paisagem. Pois não, Magda? Marcelo, eu estou impactada com a grandiosidade da sua obra e como que ela é grande também em número, né? Aí eu tenho duas curiosidades. A primeira é qual que é a possibilidade da gente ver, né? O seu acervo, você faz exposições permanentes, itinerantes. E depois a segunda é sobre um aspecto da sua cidade imaginária, que eu detectei 2 elementos. Numa, acho que foi no início, acho que era em Nanquim, eu vi, parece, o coreto no centro. Se você retratou realmente o coreto na sua cidade imaginária. E uma outra que você, acho que no Parque das Mangabeiras, ao fundo, também na cidade, você retratou uma pintura num edifício. Essa aqui, né? Ah, sim, o coreto bem no meio. É o coreto mesmo? Da Praça Imaginário, coreto, né? É o que a gente imagina. Não é um específico. Igual aqui, por exemplo, que é o mercado de Diamantina, né? Tá óbvio. Ah, sim, o mercado. Mas não é Diamantina. Os cavalos, né, ali ficavam parados. Então, esse daí foi um que me chamou a atenção. E o segundo é que num prédio de Belo Horizonte, não foi nesse, tem ali, esse. Você retratou uma arte urbana? Tem um nome? Na época era um outdoor. Isso era um outdoor era até da Oi. Hoje estão fazendo as empenas pintadas, né? De um projeto aí da Cura, né? Se não me engano, com os grafiteiros. Mas sim, antes, isso ali era uma publicidade. Me chamou a atenção. Falei, nossa, ele já está refletindo a arte, né? Urbana. Então, o seu acervo, ele fica... Bom, eu até a pandemia, eu fazia regularmente exposições. E sempre sendo convidado, coletivas ou individual, tal. Depois da pandemia deu uma quebrada. E hoje eu
eu não estou tão procurando exposições, porque hoje eu sempre fui mais acostumado a receber convites. Eu deixei de participar de alguns editais por experiências assim negativas, eu confesso, né? Tem muita... não é uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, né? Mas não, mas eu falo assim, às vezes tem manipulações, sabe? Você passa num negócio, mas é uma questão mais política, vamos pôr o meu amigo ali no lugar do outro, sabe? Então eu não tenho muita paciência para isso, sabe? Eu não tenho paciência nenhuma para isso. E tem uma coisa que também que eu acho interessante. Então, assim, desde da pandemia eu não faço uma exposição. Eu tenho material para fazer. Eu já vendi muita coisa também, né? A maioria desses trabalhos não estão comigo mais, alguns estão. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. A internet, para mim, foi muito boa. Eu consigo vender meus trabalhos. O alcance, né? Claro que não é igual uma exposição, mas o alcance é muito maior do que de uma exposição. Então, assim, eu estou aberto a convites, né? Hoje eu sou um pouco mais sistemático em como fazer exposição, não aceito, né? Não é que eu sou chato ou metido, né? Mas eu não aceito mais qualquer lugar para fazer exposição. Eu gosto de uma estrutura boa, gosto de ter um espaço adequado, né? Acho que pelo tempo, né? Não sou mais um jovem iniciante, né? Então, assim, eu estou aguardando convites, né? Se vocês tiverem um bom espaço, a gente pode fazer uma exposição, com certeza, e serão avisados. Mas em relação a vender quadros, eu tenho o Carlinhos, que é o meu galerista, Marchand, né? Muito satisfeito. Já trabalhei com a galeria da Beatriz, da Biakel, né? Só que ela felizmente fechou, né? Agora. E já tive outras experiências com galerias, né? Mas ainda não tem previsão para fazer uma exposição. Mas quero fazer em breve. Bom, deixa eu terminar, só falar uma palavrinha. Você, rapidinho. Muito interessante, eu aprendi muito, eu acho muito importante esse trabalho seu. Agora, se nós mudarmos das montanhas para os Gerais, você vai ver que tem o mesmo problema, mas simplesmente aqui nós estamos tratando de mineração. Lá você vai ver o desmatamento, a destruição do cerrado, né? as veredas sendo destruídas para se botar uma situação de mais grama invasora, que é o braquiária, né? E o eucalipto, né? E a tilápia e outras coisas dessa forma, do resto que sobe. Então, de maneira que isso é um problema que nós não temos que achar culpado a necessidade da sobrevivência, né? E nós temos que achar uma solução. Problema a gente não fica discutindo problema, não, a gente discute a solução do problema. O problema a gente diagnostica, né? Isso aí, eu achei muito interessante a proposta do Marcelo Guimarães, você apresenta a solução no seu desenho, que dá condição de pensar. Tudo na vida é um processo de aprendizado, né? Nós ficamos atrás do culpado. O culpado somos nós por termos nascido. A vida é isso, o mundo é isso. Vai fazer o quê? Muito obrigado. Bom, Marcelo, nós damos por concluída a sua palestra e a nossa apresentação. Doutor, exatamente. Por isso, então, nós convidamos o presidente e o nosso presidente emérito e o nosso visitante para se incorporar a nós e trazer a sua mensagem que eles desejam. Boa tarde a todos e a todas. Perdão aí pela nossa ausência, mas por uma ausência justificada e por um bom motivo. Antes de mais nada, queria cumprimentar o doutor Wagner por retomar esse trabalho tão importante que são as reuniões informais aqui. Muito obrigado, né, pelo sua vocação e, mais do que isso, o seu empenho nessa atividade. Muito obrigado realmente, doutor Wagner. Ao Marcelo, que é o nosso artista, né, que eu lamento muito, mas eu vou assistir depois a apresentação. E eu escutava aqui,
estou juntando meus parcos honorários para adquirir uma obra dele, porque eu sei que a coisa vai valorizar. E mais do que isso, mais do que valorizar é embelezar as nossas casas, né? Levar um pouco de tudo isso. Porque dizem que o cidadão valoriza mesmo depois que ele parte. Eu não vou ter essa obra valorizada. Estarei plantando, portanto, tamareira. Eu vou deixar... Não quis... Mas eu estou dizendo que seria um plantador de tamareiras. Mas hoje, queria dizer que nós tivemos hoje, um pouco mais cedo, aqui a nossa visita do presidente da Academia Mineira de Letras. O professor Jacinto esteve conosco numa visita de cortesia para estreitar os laços entre o Instituto Histórico e a Academia Mineira de Letras. Vamos ter projetos certamente em comum, acho que a agenda muito positiva e acho que teremos aí, foi um começo ou recomeço de uma relação entre as duas instituições. Mas o que me traz aqui, eu gostaria de, antes, viu, presidente, de encerrar, dizer com muita alegria um fato, né, uma doação de um documento que nós recebemos no dia de hoje. Há um tempo atrás, recebi um telefonema do Dr. Fernando Antônio de Abreu e Silva, que é esse médico que está aqui conosco, me dizendo que gostaria de dar um presente à história, dar um presente, manter, portanto, a história viva. E o que presente é esse que ele nos deu hoje ao Instituto Histórico para que nós pudéssemos custodiar esse documento aqui e disponibilizá-lo, portanto, para os estudos, né? E vou entregar daqui a pouco ao nosso comandante de Mar e Guerra, Silvio Aderne Neto, aí, para que ele faça aí o tombo desse ato e, portanto, também guarde onde deve ser guardado. Mas, lá do outro, eu queria dizer que trata-se de um processo de execução contra a Fazenda Real de 1781, não é? E esses autos estão aqui no seu original, que estavam com a família, e aqui estão esse processo está aqui guardado, e bem guardado, não quero abri-lo para não causar maior, né, preservar o documento, ele já foi fotografado, né, e é um documento muito interessante, porque trata-se de um processo judicial do qual tem a participação várias figuras da Inconfidência Mineira. Então, Tomás Antônio Gonzaga está aqui, né, entre cuidado aqui, ó. Então, vejam aí, esse belo, maravilhoso presente que a história de Minas ganha. Doutor Fernando, ele mora no Rio Grande do Sul e disse, olha, assim, na atitude mais republicana e mais das melhores ações, eu preciso deixar isso para a história, né? Não quero deixar isso no meu acervo pessoal. Isso pertence, isso está comigo, não é meu, né? Entendi que essas são as nobres atitudes dos bons corações e das pessoas generosas, a quem eu agradeço empenhoradamente, né, por essa doação maravilhosa. Foi feito aqui um recibo de doação desse documento, obviamente, dado a ele, dado a nós, e que tivemos a oportunidade de contar com a assinatura, aí, a presença do Marcos, né, primo do Dr. Fernando, e também do nosso amigo Lucas, aqui, esse homem que a televisão brasileira e o povo brasileiro deve muito. Gostava de ouvi-lo quando ele estava em Nova York. Gosto mais de ouvi-lo presencialmente, né, Lucas? Porque aí ele pode contar o que não pode ser publicado ou veiculado em rede nacional, ele pode contar ao pé do ouvido aqui para nós, né? Esses documentos, isso aí tem valor, tem colecionador no Brasil que paga por esses documentos? Tem? E muito. E como e muito. E esse... Nós temos abrindo uma chave aqui, nós temos bandidos especializados em infiltrarem acervos só para furtarem. Então, eu gostaria de agradecer publicamente, né, ao doutor Fernando, a deixar isso registrado na nossa mídia, já está registrado aqui em documento, passar esse documento imediatamente às mãos do nosso comandante Silvio Aderne, para que ele possa, junto com o recibo de doação e a origem do bem,
custodiá-lo aí na forma correta, né? E agradecer e pedir uma salva de palmas mais uma vez, agora de pé, porque ações como essa a gente não pode bater as palmas assentadas, mas de pé, e dedicar isso ao doutor Fernando. Eu devolvo a palavra aqui ao caro doutor Wagner Colombaroli, para que ele possa encerrar a reunião. Hein? O senhor quer falar, doutor Fernando? Não. O senhor convida, então, por favor. Bom, então, com essa complementação muito nobre e de espírito, quer dizer, que nós temos até dificuldade de encontrar a palavra certa para dizer o espírito de elevada. Elevada? Senhora. É, isso. E, quer dizer, o Instituto, quer dizer, conforme o presidente já disse, quer dizer, agradece e ficamos todos nós, os 100 componentes desse Instituto e o povo de Minas Gerais, muito agradecido ao doutor Fernando. Muito obrigado, doutor Fernando. Conhecer, até breve. Um grande prazer. Temos agora o lanche.